Todos os dias, em todos os lugares do mundo, milhares de pessoas têm uma coisa em comum. Elas precisam vestir algum tipo de roupa, que pode ser uma vestimenta tradicional, com centenas de anos de história e significados culturais profundos, produzida localmente, ou uma peça influenciada por tendências globais de consumo, produzida industrialmente e que muda conforme as tendências, principalmente da internet. Mas nem tudo que as pessoas usam para enfeitar ou proteger os seus corpos faz parte do grande sistema da moda. E para poder te explicar isso, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo. Roupas feitas de tecido, ou seja, entrelaçando fios horizontais e verticais, fios estes que eram produzidos a partir de fibras extraídas de plantas ou de animais, começam a ser registradas por volta de 9.000 anos atrás no território que hoje corresponde à Turquia. Essa área fazia parte do Crescente Fértil e que foi a região onde se registrou o desenvolvimento da agricultura, das primeiras cidades, mas também o surgimento do que a gente chama de sociedades complexas, aquelas onde cada grupo de pessoas possui funções específicas, sendo que algumas são donas da terra e dos rebanhos, outras trabalham nessas terras. Existem os que se especializam na produção de itens específicos, como ferramentas, um grupo responsável por garantir a segurança do território e um governo para organizar tudo isso. De uma maneira muito simplificada, esse é o sistema que encontramos no Egito Antigo, na Grécia, na Mesopotâmia, enfim. Para nossa sorte, vários desses povos desenvolveram sistemas de escrita e acabaram registrando os seus próprios costumes de vestimentas, além de comentar sobre os costumes dos vizinhos. Então, uma das coisas que a gente percebe estudando essas fontes é que para os povos da antiguidade, a roupa não tinha o sentido que ela tem para nós hoje, que é de identidade individual, de expressão de estilo e de criatividade. Ela era algo muito mais ligado à identificação visual de cada grupo que formava a sociedade, mas mudavam de uma maneira muito mais lenta, que estava ligada a grandes mudanças dentro da sociedade, como guerras, acesso a novos materiais e o desenvolvimento de novas técnicas de produção. Isso é o que os estudiosos da área de história da moda chamam de indumentária, um sistema muito específico que é marcado por coisas como uma certa imobilidade social, ou seja, a chance de as pessoas mudarem de posição ou de função na sociedade era praticamente zero. Também com fronteiras sociais muito fixas, em que cada grupo social tinha o seu cantinho e as suas características muito bem marcadas, em que as roupas eram pensadas como uma forma de identificação visual de cada grupo ou de cada função, expressando quem era aquela pessoa na sociedade. E nesse sistema, as mudanças acontecem de maneira muito lenta e existe uma tendência de tentar preservar as roupas ditas tradicionais contra essas mudanças, o que é completamente diferente da maneira como a gente se relaciona com as nossas roupas hoje. E essa relação começou a mudar no finalzinho da Idade Média. A Idade Média é um período da história da Europa que vai de 395 até 1453. E de uma forma muito simplificada e muito generalista, a sociedade da Europa medieval estava dividida em três grupos de pessoas. A nobreza, que era proprietária das terras e dos títulos, tinha isenção de impostos, e o direito de manter seus próprios exércitos para fazer a segurança da terra. O clero, que eram os diferentes membros da igreja, cuja função na sociedade estava ligada a ensinar o cristianismo às pessoas, mas também manter um certo olhar de controle sobre elas. E os trabalhadores, que exerciam as mais diversas funções, desde os camponeses que trabalhavam na terra, até os artesãos e comerciantes que viviam nas cidades. Durante a maior parte da era medieval, a riqueza esteve ligada à posse da terra, e só quem tinha grandes quantidades de terra era a nobreza. Mas essa terra não podia ser vendida, ela era apenas doada, e essa doação só acontecia de um nobre para outro. Até mais ou menos o ano 1000, inclusive os impostos eram pagos com mercadorias ou trabalho, não necessariamente com dinheiro, porque dinheiro não fazia tanto sentido nesse sistema. Mas na época das cruzadas, com as cidades voltando a se desenvolver e uma grande procura por serviços, o comércio com dinheiro voltou a ser importante, tão importante que ele acabou levando ao surgimento de um novo grupo social, os burgueses, que era o nome dado aos habitantes das cidades, em especial aos que viviam do artesanato e da prestação de serviços. Em pouco mais de 300 anos, os burgueses acumularam tanto dinheiro que podiam ser considerados até mais ricos que algumas famílias nobres importantes. Com isso, eles passaram a ter acesso a uma série de mercadorias que até então eram de uso e de acesso exclusivo da nobreza, como as sedas que vinham da China.
Aliás, foram os burgueses que implantaram as primeiras fábricas de seda na Itália nos anos 1200 para competir com a seda importada da Ásia. E o grande problema é que isso borrou fronteiras visuais que até então eram razoavelmente claras, separando quem era nobre e quem não era. E uma das primeiras consequências que a gente tem disso é o surgimento das chamadas leis suntuárias, que procuravam controlar quem podia vestir o quê, para evitar confusões entre os grupos sociais. E essas leis nos dão uma boa ideia do que era considerado típico da nobreza. Uma lei inglesa de 1363, por exemplo, proibia que artesãos e suas famílias usassem qualquer coisa feita de seda ou bordada com fios metálicos. E estabelecia que camponeses só podiam usar tecidos de linho ou de lã rústicos, feitos em casa, não nas oficinas profissionais. Mas só essas leis não eram o suficiente. Então, nesse período, a gente começa a ver uma coisa muito curiosa acontecendo. A nobreza, que até então tinha sido tão apegada aos estilos tradicionais, começa a inventar coisa nova. Vestidos mais ajustados e decotados para as mulheres, chapéus enormes e extravagantes que logo identificavam quem não precisava trabalhar. Para os homens, sapatos com bicos finos e longos, roupas cada vez mais curtas e ajustadas, peças que não só consumiam muito tecido, como limitavam os movimentos e que funcionavam como um separador muito claro entre quem era nobre e quem não era. Só que os burgueses mais ricos acabavam eventualmente copiando e adaptando essas modas. Então, o que a nobreza fazia? Vinha com uma coisa diferente, com uma nova tendência. A partir dos anos 1400, nós observamos como as roupas das classes ricas passam a mudar cada vez mais rápido. E muitas vezes sem explicações sociais ou políticas lá muito convincentes, além da mais pura exibição de luxo e poder de consumo. Como essas saias imensas de 1700, que tem muito mais a ver com ostentação de tecidos do que com a exibição de uma suposta fertilidade. A gente também começa a ver o desenvolvimento da ideia de que alguns objetos e algumas roupas estariam ligados, seriam uma forma de expressão de bom gosto. Um conceito que estava ligado diretamente a ser nobre. Porque o bom gosto não era uma coisa que você adquiria, você tinha que nascer com ele, exatamente como sangue nobre. Mas também uma expressão de individualidade através das roupas, não só na escolha de cores e estampas, mas em detalhes pequenos, como acessórios, formato das mangas, decoração das roupas. Mas principalmente a ideia de que logo haveria novas tendências e que, para se afirmar como nobre na sociedade, era preciso seguir essas novidades à risca e de perto. Isso é o que os estudiosos da história das roupas chamam de moda. Um sistema marcado pelo dinheiro como nova moeda de troca e fonte de riqueza, fronteiras visuais entre os grupos um pouco mais fluidas e borradas, e uma intensa busca pela novidade como mecanismo de diferenciação. E para ganhar esse jogo, não bastava você ser nobre e ter dinheiro. Era preciso ser reconhecido como nobre e rico pelos outros nobres e ricos. E isso vinha através do consumo de luxo, que não era visto como uma escolha individual de gasto do seu dinheiro, mas como quase uma obrigação social da nobreza e de quem quisesse ser lido socialmente como rico. Mas o importante aqui é dizer que esse é um fenômeno europeu, que depois chegou em outras partes do planeta através da colonização. E que em cada região colonizada pelos europeus, essas ideias de moda, indumentária, atual, antigo, chique, brega, são diferentes. E que às vezes ficam muito nebulosos nas colônias, então é complicado jogar esse conceito de moda europeu para analisar outras regiões do planeta na mesma época.